Graça e paz a todos. Vamos começar mais uma live, graças a Deus. Vou trazer a palavra do Senhor e orar pela sua vida em nome de Jesus. Vai chamando os seus amigos para que possamos dar início a essa live. Lembrando, para conseguir ver o seu pedido, você precisa escrever na página original, né? Às vezes está vendo em algum vídeo compartilhado, mas em algum lugar está escrito Pastor Lorian Severino. Aí você clica lá no vídeo original e comenta. Então, áudio demais, tá bom pra você? Mande suas curtidas, seus corações. Quero lembrar os irmãos que amanhã nós temos culto na Reconciliação, a Noite da Libertação, na rua Henrique Degraff 241, aqui em Ponta Grossa. Pelo Google Maps, é centro de Ponta Grossa. Você é nosso convidado. Rua Henrique Degraff 241. Nessa sexta-feira, 19h30 e domingo, às 19 horas. Quero lembrar que nossas lives continuam terças e quintas, a partir das 18 horas. No Facebook, na minha página do Facebook, Pastor Lorian Severino, nas quartas-feiras na minha página do Instagram, que é @Pastor Lorian. Se não me segue no meu canal do YouTube, segue lá. Depois essa live fica disponível lá também, vou colocar lá. E a página do YouTube é pr.lorian. Ok, vamos orar agora, que eles pedir que o Espírito Santo de Deus fale conosco nessa noite, nesse fim de tarde. Senhor, muito obrigado pela tua presença, Senhor. Deus, bem-vindo, Senhor. Ilumina, Senhor, nosso entendimento, Senhor. Dá-nos espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento, Senhor. Ilumina, Senhor, nosso entendimento para que compreendamos a tua palavra, Senhor. Que estão ansiosos, Senhor, com a tua paz. Que Senhor, todo entendimento transborde, Senhor. Meu espírito, meu corpo flua sobre cada lar, cada família, cada pessoa que está assistindo nesse vídeo. Que estão ansiosos, Senhor, que a tua paz transborde a vida deles. Eles estão tristes, Senhor, que teu ódio e alegria transborde a vida deles. Que eles estão enfermos, Senhor. Serão curados, Senhor. Que estão opressos, sejam libertos, Senhor. Tua palavra frutifica 100 por 1, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série. Nós estamos falando sobre descansar em Deus, né? Essa já é a quarta parte. No final vamos orar para os seus pedidos em nome de Jesus. Descansar em Deus. Nós começamos falando do texto de Hebreus que compara, né, o descanso espiritual, né, com a terra prometida, né, que é hoje Israel, né, a terra de Canaã, a conquista, quando o povo estava lá no Egito, que simboliza o mundo ali, eles são libertos através do poder de Deus, entram na terra prometida, e quando eles entram na terra prometida, aquele é o símbolo da entrada num descanso, mas lá em Hebreus nós vemos ali que ainda era uma sombra do verdadeiro descanso. E muitos morreram, pereceram, não entraram naquele descanso. A Bíblia diz que não entraram por causa da incredulidade. Depois o texto nos mostra que nós temos que nos esforçar para entrar nesse descanso, e a gente comentou sobre isso, né? Falamos isso nas lives passadas, sobre o que seria esse esforço, que é um esforço da fé e não confiança em si mesmo, ou na própria capacidade, mas é um esforço que é baseado na capacitação que a graça nos dá, porque a graça ela nos força a fazer a vontade de Deus, ela nos capacita, e é esse esforço, né? Quando nós praticamos as disciplinas espirituais, buscamos o Senhor, desfrutando daquilo que foi conquistado na cruz do Calvário, acessamos pela fé, porque a fé sem obras é morta. Nós estamos crescendo, entrando nesse descanso.
E nós vimos que esse descanso fala de andar no Espírito, né? Morrer para si, viver para Deus. Na continuação lá em Hebreus, ele fala porque a palavra de Deus é viva, eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, a ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Ou seja, ela está falando da palavra de Deus que é o instrumento para nos levar a morrer, a entrar nesse descanso. Né? Ela que é a espada que tem que nos traspassar para que nós venhamos morrer para nós e viver para o Senhor. Então essa morte é um sentido bom, não um sentido ruim. E aí começamos então a meditar Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Na verdade, lemos o 7. E começamos o capítulo 8 de Romanos, desculpa. Porque aqui é um texto bem usado, muitas pessoas falam sobre esse texto, né? Comentam usando esse texto. Às vezes com um entendimento errado, né? Quando ele fala... Porque aqui ele está falando sobre corpo, alma e espírito, né? Em que embora com a mente, né? Lá no coração ele já tinha lido a palavra, sabia aquilo que era certo e errado, ele via nos membros dele, no corpo dele, a incapacidade de fazer a vontade de Deus. Embora o homem interior, que fala do espírito, né? Tenha prazer na lei de Deus. Então nós vemos ali o corpo, a alma e o espírito. E essa batalha que ocorre. Mas lá no capítulo 8, versículo 1 diz assim: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Pois a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Ele está falando o que aconteceu quando Jesus veio. Aconteceu o que está lá em Efésios, capítulo 2, do 8 ao 10. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, a pessoa podia estar vivendo completamente fora dos caminhos do Senhor, se é naquele momento que ela se arrepende, verdadeiramente, aceita o Senhor Jesus como Senhor, que ele ressuscitou, ela é salva, recebe o perdão dos seus pecados. Glória a Deus. Isso aconteceu conosco. Né? E se ela morrer naquele instante, ela está salva. Mas, se ela viver, se ela tem uma caminhada depois disso, ela tem que entender que existe uma continuação ao texto. Ele fala: não dê horas para que ninguém se glorie, pois somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas novas. Quando nos tornamos novas criaturas, a graça de Deus vem para nos capacitar a fazer a vontade de Deus. Ele não vai nos forçar, mas ele vai nos capacitar. E é esse esforço, né, que nós... E aí existe uma espécie de esforço. Existe uma espécie de esforço. Mas é o esforço da fé. Por isso que ele diz aqui na continuação, Romanos capítulo 8, versículo 3. Porquanto que for impossível a lei, no que estava enferma pela carne. A lei no que estava enferma pela carne. Isso fez Deus enviando o seu próprio Filho. Seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. O tocante ao pecado, com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. Aqui que está o segredo. Para andar no descanso de Deus, é você não continuar andando na carne, mas andar no Espírito. Andar no Espírito está falando de andar no amor de Deus. Lembra que a Bíblia diz que as obras da carne, lá em Gálatas capítulo 5, né, as obras da carne são os pecados, ela cita vários pecados. Depois, quando ele fala sobre o fruto do Espírito, né, daqueles que andam no Espírito, ele fala que amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, domínio próprio, fé, mansidão, tudo isso faz parte do fruto do Espírito. Aí no versículo 4 ele fala assim: a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Então, quanto mais uma pessoa busca as coisas de Deus, é daquilo que ela vai meditar. Isso é uma coisa natural.
Na verdade, aquilo que você mais passa tempo colocando diante dos seus olhos, dos seus ouvidos, dos seus sentidos, é aquilo que a sua mente vai ficar pensando, é aquilo que você, no futuro, inclusive, vai acabar praticando para ser Maracema, para ser Mari, tudo bem? Daí, na continuação, fala: porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. E aqui é um texto extremamente forte. Outro texto lá em Hebreus fala que aqueles que estão sem fé é impossível agradar a Deus. Aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Ou seja, essa fé é uma fé espiritual, né? Aquela pessoa que está andando carnalmente, né? Fazendo os desejos da carne, os desejos da nossa alma, ela está andando, não está andando na fé. A pessoa que está andando na fé, ela está andando de acordo com a vontade de Deus, de acordo com os princípios de Deus. Na continuação ele fala: vós, porém, não estáis na carne. Aleluia. Mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida, por causa da justiça. Veja que o corpo está morto, ou seja, está falando dessa morte para nós mesmos, vida para Deus, assim como no batismo. Quando você é batizado nas águas, né, simboliza justamente isso, morrer para si, viver para Deus. Quando Jesus fala, né, quem quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. É disso que ele está falando, de morrer para si, viver para Deus. Versículo 11: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em vós habita. Ou seja, ele está falando daquilo que aconteceu com Jesus. Jesus morreu e ressuscitou. E espiritualmente, quando nós aceitamos Jesus como Senhor, o Espírito Santo vem em nós, ele nos ressuscita. Nós morremos para nós e vivemos, passamos a viver para Deus. É a capacitação da graça de Deus. Aleluia. Aí no versículo 12, Romanos 8, 12, diz assim: assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Essa é a grande diferença. Jesus quebrou essa situação em que você era devedor, você não conseguia andar fora dos caminhos de Deus. Deus já te deu a capacitação. Ele já te abençoou dessa maneira. Você precisa apenas entender as ferramentas, os princípios para viver isso. E ele fala: porque se vivermos segundo a carne, caminhais para a morte. Mas pelo Espírito, olha só, ele não fala que para você mortificar confiando na sua capacidade. Há um esforço, mas é um esforço da fé. É diferente. Porque a fé sem obras ela é morta. Ele fala: mas se pelo Espírito, ou seja, pelo Espírito Santo, mortificares os feitos do corpo, certamente vivereis. Vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. É a pessoa que ela andando no Espírito, aquela pessoa que anda em obediência a Deus, ela ouve a palavra de Deus, ela é guiada pelo Espírito Santo. Ele fala: porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba, Pai. Aleluia. Ou seja, quando você aceitou Jesus, você foi chamado à liberdade, a ser livre. E o que significa essa liberdade? Para fazer o que você quiser, para andar no... Não, para ser livre do pecado. O pecado, os vícios, tudo aquilo que desagrada a Deus é uma prisão. E pelo Espírito nós estamos, quando nós nos arrependemos e aceitamos Jesus como Senhor, está disponível para nós, é uma promessa que nós sejamos livres. É onde o Espírito do Senhor está aí a liberdade. É interessante que há até uma historinha, né? Quando fala dessa questão do corpo, da alma e do Espírito. Quais seriam as ferramentas? Que esforço que é esse, né? O esforço da fé. E você alimentar mais o seu espírito do que o seu corpo são. Claro que você tem que cuidar bem do seu corpo, tem que cuidar muito bem da sua alma. A Bíblia fala sobre isso. Amém? Tem que fazer tudo isso. Mas quando nós falamos do espírito, né, é muito interessante. Imagina que você fique
6 dias sem comer durante a semana, só coma no domingo. Quantos quilos você acha que você iria perder? Já pensou? Chegava depois de 6 meses, como é que você estaria? Ficasse 6 dias sem comer, né? Não sei se você viveria, né? Quanto tempo você sobreviveria, mas imagine quão rápido você ia emagrecer. 6 dias sem comer. Mas às vezes as pessoas fazem isso com o espírito delas. Elas só se alimentam e ainda um pouquinho lá na hora do culto, no domingo. Não é verdade? Tem até uma piadinha numa história, né? De um senhor lá, um rapaz que trabalhava, um homem lá que trabalhava com rinha de cachorros ali e tal. E ele sempre sabia qual que era o cachorro que iria vencer. Porque ele que cuidava daqueles animais ali, ele sabia, né? As pessoas apostavam ou no cachorro preto ou no cachorro branco. E ele sempre sabia qual que era o que ia vencer no fim de semana, aquela batalha. E aí a pergunta que fizeram pra ele respondeu depois, foi justamente que quando ele queria que ele vencesse, ele alimentava melhor, para que ele estivesse mais forte no dia da batalha. Aquele que ele queria que perdesse, ele já não alimentava muito bem naquela semana para que ele estivesse mais fraco, enfraquecido para aquela briga. Na verdade é algo parecido que acontece conosco, queridos. Se nós não alimentarmos o nosso espírito, nós ficamos fracos. Foi dado já a graça pela graça. Mas há um esforço da fé. Você precisa praticar os princípios, os atos de justiça, né? Exercer a sua fé, buscar a Deus todos os dias. Porque ainda você tem um corpo ainda, né? Ainda você não tem um corpo glorificado. Então você precisa continuar buscando ao Senhor. Na continuação, lá no versículo 16, Romanos 8:16, diz assim: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Ou seja, se nós morrermos, né, para nós mesmos, também nós vamos viver. Para o Senhor vamos ser glorificados depois. Mas veja que ele fala no versículo 16: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Esse testemunho interior é diferente do que está lendo no versículo 14. No versículo 14 ele fala que eles são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. No original, esse filho de Deus aqui é ruios, que é filho maduro, aquele que tem o caráter do pai, as características, aquele que caminhou, cresceu, né, e já fala do jeito do pai, anda do jeito do pai, aprendeu as coisas com o pai, é diferente. Agora, no versículo 16, quando fala o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, é teknon, é uma outra palavra. Aqui no original para nós, os dois ficam filhos. Mas no original aqui é como se fosse criança, no sentido de bebê. Uma criança que tenha nascido aqui, filho de brasileiros, mas foi adotado por japoneses, ela pode ser até, vamos dizer assim, teknon, né? Filho, criança, bebê de brasileiros. Mas ela vai ser ruiós daquele japonês, ou seja, provavelmente ela vai falar japonês, ela vai ter a cultura japonesa, vai gostar das coisas japoneses, ela vai ter uma cultura totalmente diferente, caráter diferenciado por causa do ambiente onde ela cresceu. Percebe? Então o teknon fala de aceitar, daquele quando você aceita Jesus. Não é uma voz, né? O próprio Espírito identifica o nosso Espírito, somos filhos de Deus, né? Às vezes a pessoa se arrepende, aceita Jesus, fica esperando, né? Uma voz, meu filho amado, tem que ir com prazo. E normalmente não é assim. Mas você sabe que você está salvo. Um exemplo disso, eu costumo dizer, é quando a pessoa vem para Jesus. Às vezes estava sentindo-se opressa, pesada, triste, ansiosa, deprimida, enfim, sofrendo. Ela entra na igreja, né, recebe uma oração, aceita Jesus como Senhor. Né, e muitas vezes a pessoa comenta: nossa, que alívio. Parece que sai um peso das minhas costas, eu estou livre, aliviado. Parece que ela sente aquela alegria, aquela paz e estar bem com Deus naquele instante. Então ela sai daquele ambiente ali e de repente ela tinha algum problema com vícios, eu não sei. Surge uma situação de tentação e quando ela vê aquela situação de tentação, ela sente algo ruim. Não devo fazer isso. É uma voz do Espírito Santo, não é uma voz, né, audível nesse sentido, mas é uma sensação daquilo ruim, porque ela estava cheia da presença de Deus, ela saiu do culto ali cheia da presença de Deus. Aquilo causa um mal-estar,
Se ela nega, aquilo permanece, ela continua caminhando e buscando a Deus, orando, lendo a palavra, na igreja, ela mantém e cresce aquela paz, aquela alegria, enfim, na vida dela. Mas muitas vezes ela cede aquele pecado, aquela tentação. E na primeira vez ela se sente muito mal. Na segunda vez ela também se sente mal. Mas vai chegando um ponto que daqui a pouco ela já não está se sentindo tão mal. Daqui a pouco ela já está até feliz, fazendo aquilo que desagrada a Deus e ainda rindo. É muito triste isso. Isso é o que acontece, é o que está escrito lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Quando ele diz, versículo 19: não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias. O Espírito Santo ele pode ser apagado. Então é isso, essa questão. A pessoa ela saiu ali, ela estava no Espírito, estava feliz. Mas aí ela cedeu, ela começa a apagar o Espírito. Naquele momento ela estava no descanso. Ela sentiu inclusive o alívio, ela até fala, nossa, que alívio. Ela sentiu o descanso de Deus sobre a vida dela. A paz, ela está bem com Jesus. O que ela tem que fazer é continuar, o que eu e você precisamos fazer é continuar buscando o Senhor. Continuar orando, lendo a palavra, na igreja, obedecendo, praticando a palavra de Deus, fortalecendo o nosso espírito, enchendo o nosso coração com a palavra de Deus, deixando com que a palavra de Deus traspasse o nosso coração dia após dia mais e mais, orando no Espírito também, como está escrito em Judas 20, nós falamos sobre oração no Espírito, que é edificando, a Bíblia fala, edificando a vossa fé santíssima, orando do Espírito Santo, buscando a Deus todos os dias, para que você não só tenha uma experiência, estar um momento no Espírito, mas você possa realmente caminhar, andar no Espírito, andar no descanso de Deus, andar no amor. Descansar em Deus é confiar nele. Andar é andar em obediência total ao Senhor. É viver o reino de Deus na terra. É andar no Espírito. É tomar a cruz. Descansar em Deus é andar no amor do Senhor. Amém, queridos? Vamos orar agora? Se você tem algum pedido de oração específico, pode fazer o seu pedido, senão nós vamos apenas orar de modo geral. A Bíblia diz que tudo quanto pedires ao Pai, crede que recebesse será convosco. Se alguém disser uma montanha, levanta-te, lança-te no mar, não duvidar no coração, mas crê que se fará o que te disse, será com ela. Quando estiver orando, quero que você já comece a imaginar você curado, liberto. Em nome de Jesus, feche seus olhos. Assim, já faça seus pedidos, você comece a imaginar você testemunhando aquilo que o Senhor fez na sua vida. Pai, eu apresento cada pessoa que está assistindo essa live, esse vídeo. O Senhor sabe as lutas, as dificuldades, os problemas da vida física, sentimental, espiritual das pessoas que estão assistindo essa live, esse vídeo, tanto ao vivo agora quanto gravado, Senhor, depois. Teu poder ser liberado sobre cada família, cada lar, cada pessoa, Senhor. Em nome de Jesus, vence com o teu fogo, queimando a cabeça plano dos pés, Senhor. Toda opressão, toda ansiosidade, toda tristeza, vai embora. Não só quando eu falar agora, pela fé, de curos, pilares, sinais, por e maravilhas, ministrar a sua vida. Vamos de libertação, ministrar a sua vida. Vamos de libertação, levando o poder, Deus, o fogo de Deus, em relação às batidas, Espírito Santo, fogo. Toda opressão vai embora, sua vida, a paz de Deus. Vamos mostrar anestesia espiritual, cirurgia espiritual, se você precisa de uma cura, um milagre. Em nome de Jesus. Agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, de curas, milagres, sinais, por cima, ministro, anestesia espiritual, cirurgia espiritual, toda opressão, todo peso, toda ansiosidade, toda tristeza, fora em nome de Jesus. A vida de cada pessoa que está assistindo essa live, esse vídeo agora, em nome de Jesus. Pelo espírito de morte, fora em nome de Jesus. Toda ansiosidade, toda tristeza, fora em nome de Jesus. Receba a paz do Senhor.
receba a alegria do Senhor. Em o nome de Jesus. O alívio do Senhor. Em o nome de Jesus. Seja curado, seja curado. Em nome de Jesus. De relacionar as mais diversas áreas especialistas no tipo de problema físico, mental, espiritual. As pessoas estão te relacionando esse vídeo. Ministre agora em nome de anestesia, cirurgia espiritual. Em nome de ser curado, ser curado. Em nome de Jesus agora. Todo tipo de doença física, mental, espiritual, deficiência física, mental, espiritual, vício físico, mental, espiritual. Receba nojo, repulso pelos pecados, pelos vícios. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Quero lembrar os irmãos que amanhã nós temos culto na reconciliação às 19h30. À noite da libertação. Domingo às 19 horas. Na rua Henrique Degraff 241. Aqui em Ponta Grossa. Pelo Google Maps é centro de Ponta Grossa. Ok? Rua Henrique Degraff 241. Pelo Google Maps vai estar lá escrito centro de Ponta Grossa. Terça-feira nós temos live aqui no Facebook. Lembrando também, se você deseja entregar dízimos, ofertas, doações para a reconciliação, você pode fazer isso usando o CNPJ que está na descrição do vídeo. Com esse CNPJ você consegue mandar Pix para a Comunhão de Cristo da Reconciliação. O CNPJ é 09 468 671 000156. E CNPJ já vai o teu Pix diretamente para o PagBank da Comunhão Cristã da Reconciliação. Tá bom, queridos? Deus abençoe a todos. Com o amor do Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Fique na paz e até a próxima, se Deus quiser.